Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. E hoje nós vamos falar um tema 200 e hoje eu acho que é o programa 260, você acredita? 260. Eu lembro que outro dia, você vai se lembrar, né? Você não é muito ligado a isso, eu tenho a memória da manada dos elefantes, fica fichinha, modéstia à parte. Mas eu lembro que eu estava falando para você, Jorge, hoje é o nosso programa número 100. Você lembra, hein? Você lembra ou não? Não? Então, mas eu lembro quando foi 200, a gente estava conversando um assunto, 100. E era 202, alguma coisa assim, e está fazendo referência a um outro, né? Aí então, já foi olha, mais 260 programas, 260 horas, que eu acho que não é nada, né? E é 260 vezes 2 semanas, né? Exatamente, é isso. Então, que é o tempo que geralmente a gente convém conversar. Perfeitamente, né? Então é muito interessante isso. Legal, eu acho bacana, é um belo material, tem feito bem para as pessoas, o que eu recebo aqui todos os dias é gratificante, né? Você vê, não é por aquilo que nós proporcionamos, mas é por aquilo que as pessoas encontram. Isso que é mais bacana. É você ver o resultado nas pessoas. E a gente se sente bem porque a gente é instrumento disso. Quer dizer, as pessoas nos veem, gostam do que a gente fala, reverbera nelas, né? Que o Jorge já disse aqui. É como você está assim, fazendo turismo em um país com um idioma completamente estranho, né? Sim. E aí você está passando e ouve duas pessoas conversando num idioma que você compreende. Perfeito. Deve ser bem para colocado. E presta atenção. Isso. Então o que a gente tem feito assim, nesse mundo caótico de barulhos, não são vozes, são barulhos, né? Barulhos astrais. Daí a gente está conversando num código de linguagem que obriga a dar uma desacelerada para compreender. Daí as pessoas que estão passando na vida, elas dizem, opa, essa linguagem eu compreendo. Então bacana. Não somos nós, é a nossa bem colocado, é a linguagem que a gente está trazendo, que é a linguagem da iniciação, porque daí é que a pessoa pertence àquele caminho, porque assim, se a pessoa não tem em si essa empatia por esse tipo de assunto, não vai se interessar. Mas nem Buda, nem Krishna, nem Maitreya, duas pessoas conversando, vai fazer um gordinho ou um magrinho, o gordo e o magro ali, né? Vamos dizer assim, vou parar para ver o que esses caras estão falando. Não pararia, só se tiver realmente alguma coisa, claro. Não tem cenário bonito, não tem coisa nenhuma, então. Não, e no mundo como o de hoje, em que as pessoas elas se acostumaram a serem cativadas, a serem atraídas. Sem então, dúvida. Assim, aí a mídia, o entorno cada vez mais agressivo, cada vez falando mais alto, cada vez mais cores, cada vez mais tumulto, para tentar criar um diferencial astral, para chamar a atenção, para ser visto, né? E a gente nunca usou de nenhum artifício. Não, nenhum, absolutamente nenhum. Nada, não tem nem recurso para isso, nós temos nem recurso técnico para fazer esse negócio. E assim, se tem uma tônica dessas conversas que a gente tem tido até agora, é que a gente, sim, nós jamais gritamos, que assim, a gente nunca tentou impor nada. Nada. Nós sussurramos. Quem tem ouvidos, que ouça, é isso, né? aí. E aí, é isso aí. O ouvido só quem dá é a idade. Né? Aí quem ouve é porque tem idade para isso. Né? Isso é muito bacana, então é legal, é gostoso fazer, se sentir útil, isso é muito bom, né? A gente fazer isso aqui, depois ver que as pessoas estão bem, aí você começa, como é que é? É difícil às vezes se expressar por palavras, é a fraternidade vivenciada, tem a fraternidade que a gente fala aqui, fica falando... É fraterno abraço. É você vivenciar isso de verdade. O que é fraternidade? Exatamente isso. Tem um conto de um francês de 1869, agora não me lembro o nome dele. Até tem a ver com o que a gente vai conversar hoje, né? Sim. Já vou dizer o tema. Então, em determinado local, depois que você falou o tema, eu falo o local. Então, em um monte... viviam 2 irmãos, um solteiro e um casado com família, né? E eles viviam da terra, então eles cultivavam. Sempre quando era época de colheita, daí o irmão solteiro, ele pensava assim, o meu irmão trabalha a mesma coisa que eu,
Trabalhamos no mesmo Só lugar. Que ele tem a família e ele maior, tem né? família. É justo que ele tenha mais do que eu. Então à noite ele ia e pegava parte da colheita dele e colocava no monte do irmão dele. Sim, sim. E o irmão dele, Bacana que é isso. casado, ele pensa assim: o meu irmão é solteiro, ele ainda tem que construir a vida dele, né? E ainda não tem maturidade o suficiente para fazer frente aos enganos do mundo. Então eu vou dar uma parte minha para ele, para que ele consiga também chegar num ponto de equilíbrio como eu tenho com família. Ele ia e dava uma parte dele para o irmão solteiro. Quando eles acordavam, os dois estavam com a mesma quantidade. E eles não entendiam. Aí de noite eles faziam a mesma coisa, por um longo período, até que uma noite, então, eles se encontraram, cada um levando um pouco para o outro, né? E aí perceberam. E então, esse é o exemplo da fraternidade que permite fazer com que o céu seja a terra. Perfeitamente. Né? E aí Perfeitamente. então esse monte virou um monte santo porque ali era o lugar da perfeita fraternidade, né? E ali foi construída determinada coisa depois. Então, isso que é bacana. Então aqui, para mim, é o que a gente faz. É o que a gente faz. Cada um usufrui da sua forma. E é bacana, o processo é muito bacana. Nós não estamos aqui para falar sobre esse processo, nem de nós, mas é gostoso vivenciar isso aqui, sabe? É gostoso. É conversa de peregrino, conversa de discípulo. O que vem ali, o que vem nas comunidades é maravilhoso e, puxa vida, as pessoas sabem e já valeu a pena. Já valeu a pena. Um depoimento, como diz o Jorge, o que ele falava, eu deixava ele falar, a ideia dele, só hoje já tenho algumas ideias que eu corroboro bem. Eu aprendi muito com você nesses anos todos. Vice-versa, claro. E você não aprende comigo, você tem a oportunidade de ver uma visão diferente, que é a visão que eu tenho como peregrino, como discípulo de J. Geist, né? Claro. Aí se essa visão te serve, isso implica em um amadurecimento em você, não né? tenha dúvida. Se não serve, segue a vida. E aí aos poucos é que a gente vai amadurecendo. Isso, aí você vai descobrindo, vai vivenciando aquilo que ele fala. Hoje soou esquisito, amanhã já é diferente, né? Ué, aí, opa! Mas é normal. Ele falou, então é isso tudo. A água aparece quando o poço está pronto, né? E mais, né? A água só aparece quando você chega no fundo. Então quando você pensa. Isso é uma coisa muito interessante, que quando você pensa que a coisa está super ruim porque você está no fundo, é que mais uma enxadada você vai encontrar água. Perfeitamente, boa. A questão é não desistir jamais, né? Você tem que ter objetivo. Qual é que é o objetivo? A água. Isso. E você nunca vai poder beber toda a água do poço porque você vai morrer afogado. Com certeza. Então você cava o poço. Você, sempre que precisar, você vai lá tomar. Não, e você cava o poço para mitigar a tua sede e a de todos. Esse é o cavar poço. Cada vez mais fundo. Para servir ao Rei do Mundo. Aí, pronto. Então, por falar nisso, hoje nós vamos falar sobre um tema, o tema que se apresentou, que é sobre colunas. Colunas. Quando veio isso aqui, eu sempre faço a mesma coisa. Quando veio, eu falei, que coluna? Tudo bem, coluna, opa. Por que coluna? O que é coluna? Aí eu recorro, vem a intuição e eu vou recorrer. Sempre repito, né, para você saber o processo. Vou recorrer, como é que eu vou montar a chamada do programa Colunas? Vou lá primeiro, onde eu vou? Nos trabalhos do Sebastião Vieira Vidal, né? Que são as coisas lá. Vamos ver se tem alguma coisa sobre coluna lá. Ou então nos ditos do professor. Nada. Caramba, que caramba, como é que vem uma palavra que não tem nada em lugar nenhum? Coluna. Aí eu achei muito de coluna, maçonaria. Maçonaria achei. Vi lá Boaz, não sei o quê. Com todo respeito, o fato de eu não entender. Eu sei que tem a sustentação disso. Nós vamos falar de sustentação hoje, coluna. Então, eu falei, vamos lá. Aí eu consegui criar um texto que vocês receberam, né? E hoje nós vamos falar sobre isso, que são colunas. Porque eu vejo, aqui, tudo que a gente fala assim, veio aqui, o Avatar veio com 2 colunas. Todo mundo vem com. Deve ter a ver com. Você já vai falar, deve ter a ver com tríade, deve ter uma série do número 3, alguma coisa tem, porque sempre tem as colunas. Você vê que os grandes templos, está falando o leigaço aqui, o leigo número 1, Eustáquio André Patunas. Mas eu vejo que todos os templos têm colunas. Veja a minha terra, a terra que eu nasci, né? Tudo era sustentado em colunas. Então a coluna
ela, além da engenharia em si, de sustentar alguma coisa, ela deve ter esotericamente um significado fabuloso que nós vamos dar hoje sentido a isso. Porque não adianta você verbalizar, porque fulano de tal veio com suas 2 colunas, mas que trouxe de coluna é essa? Por que eu preciso de coluna? Eu não consigo me equilibrar sozinho? Por que eu vou precisar de coluna? Para que é isso? Então, está aqui momento também, assim como foi o programa da semana, o último programa, né? Que nós falamos sobre o caminho, o itinerário de Io, né? Que era muito bacana, depois de 12 anos vou falar de itinerário do Io. Então hoje apareceu para a gente falar de coluna. É uma forma de esclarecer muito bacana, a gente sabe, até o professor Henrique José de Souza tinha seus colunas, então hoje nós vamos ter a oportunidade de mostrar, até para o próprio discípulo, não sei, olha a minha ousadia, claro que o discípulo deve saber, o adepto da SBE deve saber o que é coluna, mas a maioria das pessoas que nos assiste, que não necessariamente é eubiota ou estuda a doutrina eubiótica, acho que é bom a gente esclarecer. Então, já te cumprimentei ou não? Já, né? Não, ainda. A gente fala pra caramba aqui. Às vezes as pessoas têm razão de falar que a gente fala demais. Eu falo demais, né? E aí, tudo bem? Tudo. Eu gosto. Quando ele fica vermelho é porque tá no ponto aqui, Bruno. Tudo jóia, então? Tudo 100%. Uhum. Então, e o tema aí? O que você achou do tema que apareceu? É intrincado, né? Intrincado? É porque quando você está assim, no meio iniciático, então aí há uma série de conhecimentos que vem sendo colocado ao longo dos anos, que daí faz sentido a questão, porque quando se fala coluna, você tem que nominar qual é o indivíduo, qual é que é a função. Como... claro. Só que daí... Até, claro, a gente sabe que até onde pode ser falado vai ser lógico, feito. Né? A questão é explicar a coluna falando o que pode ser falado. Claro, né? Para claro. E não é só a questão de quebrar a tua promessa de segredo, né? É que daí fica sem sentido e fica aquilo que a gente sempre evitou, de fazer um discurso para mostrar que sabe que isso aí não interessa para ninguém, isso. Né? Fica uma coisa assim, assim, no português bem claro, fica feio para quem faz isso. Né? Isso. Pegar e mostrar uma erudição à toa só para impactar, essas coisas assim. Não é nos casos porque nós não somos eruditos, né? Não. Eu pelo menos sou. E também jamais fiz, não faço e jamais farei isso de tentar passar um conhecimento só para mostrar que eu sei, até porque o conhecimento não é meu, né? Eu estou só, como se fosse um mensageiro. Eu peguei de uma mesa e estou levando na outra, né? Eu peguei daqui e estou levando para aqui, conversando com um pouco das pessoas através de você no caminho, só isso, né? Se a gente pegou, você pegou de algum lugar, né? Se não existisse, você não teria. Lógico, lógico. Então. Lógico. Isso tem a ver com o que você está falando de início, do repartir, porque daí, cada vez que alguém ouve o que se conversa, esse catalisador funciona na pessoa, né? E desperta nela aquilo que há para ser despertado, a visão dela com relação ao aspecto da verdade. Ela passa a ser a portadora da verdade, a verdade anda junto com ela e ela vai propagar. Entende? Então, esse é um processo de multiplicação de Yokana, cada um vai e propaga um aspecto da verdade. No todo é a verdade única. Né? Isso, muito bom isso. Então, assim, ó. Sempre a manifestação ela começa assim, o 1, depois o 3, depois o 7, né? Já vai ter que explicar. Sim, por que 1, 3, 7? O 1 que é o que seria o imanifestado, tá. Né? Onde vai emanar a coisa. Quando ele vai adquirir forma, né, aí então ele tem uma projeção na matéria dele mesmo e aí ele se separa em 2 vertentes, que são as primeiras 2 colunas, tá. Né, que seria o pai, mãe e filho. Tá. Né, ou todas as tríades das religiões, elas têm esse um ponto principal e 2 colunas. Ok. Todas elas. E o 7?
O 7, o 7 o 7 é daí, uma vez essa tríade inicial formada, então aí toda a matéria se organiza em 7 caminhos, 7 partes. Tá. Né? Então essa é a origem do 1, do 3 e do 7. Do 1, do 3 e 7. Se você pegar o próprio 3 e considerar que cada um em si também é dual, porque não existe nunca um sozinho, né? Aí, então você tem os 3 duais e mais o primeiro não manifestado, você chega no próprio 7 também. São várias maneiras de chegar. Então sempre assim, toda manifestação ela precisa estar polarizada. Qual a polarização? Certo e errado, dia e noite, bem e mal, claro e escuro, sim e não, verdade e mentira, vidya e avidya, ignorância e sabedoria, sempre vai estar separado em 2 caminhos. No nosso caso, em termos de evolução, esses 2 caminhos são 2 hierarquias que antecederam a própria criação do momento atual da humanidade. E a gente conversou aqui várias vezes que são os pais lunares e os pais solares. Tá. Os Pitris, Agnisvatas, os solares, e os lunares, os Barishads. Também são colunas. E eles funcionam com a coluna de quem? Da hierarquia que os antecedeu, de onde os 2 também emanam, que seria os Suras ou Asuras. Asura é parte de Suras, né? Essa polarização, então, essa separação em 2 caminhos, ela vai se repetir em tudo, né, na organização e na própria evolução da matéria. Se você pega assim, complexo. Não, mas vamos lá, tranquilo. Sim, não desfiltrar o que a gente pode conversar para que tenha anexo, né? Você pega assim, vamos ferrar de vez assim, então? Não, isso eu falo depois. Então tá, então deixa eu pegar uma coisa. A coisa vem para ser falada, chega a dar um calor, mas é que daí tem que pegar e filtrar, porque senão a gente vamos só fazer confusão. Não vamos? Isso, então vamos pegar firme, então. O imanifestado, ele se manifesta, ou se manifestou um dia, certo? O imanifestado, que era o Uno, olha só, olha a complicação, é complicado mesmo, eu sei. O Uno, que é um só, mas é parte do todo, toda essa coisa, ele era o imanifestado. Quando ele se manifestou em 3? Essa que é a pergunta. Pode ser um rojão a pergunta, mas... Não, primeiro em 2. Primeiro em 2. Depois em 7. Né? Aí a sombra dele próprio mais 2 é que faz a tríade principal. Tá. Então, o primeiro influxo da matéria já são 3, que é a origem do imanifestado e 2 colunas, uma polarização. Esses 3 aqui vão dar origem a tudo. Por isso que eu falei das tríades de todas as religiões, né? Então, Brahma, Vishnu e Shiva, Mênfis, Maisim, Mizraim no Egito, o pai, mãe e filho da Igreja Católica, todas as teogonias têm uma tríade. A tríade então sempre é 1 e 2 colunas. Tá. Por isso você citou o professor, né? Sim. Então o professor Henrique de Souza, ele tinha no processo de desvelação, no processo de revelação, 2 colunas que ele chamava de coluna J e coluna B, que é o Antônio Castanho Ferreira e Tancredo de Alcântara Gomes. Então, CAF e TAG eram 2 colunas do professor. Qual que era a função deles? Né? Traduzir o conhecimento. E como é que se traduz o conhecimento? A base das 2 colunas sempre é assim. Uma é amor, a outra é rigor. Sempre é assim. O báculo e a espada. Sempre vai ser assim. Independente de qual seja a tônica, ou a forma, ou o meio onde esteja inserido, ou o trabalho a realizar, sempre vai ser uma função sacerdotal e uma função guerreira. A função guerreira não implica em pegar a espada. A função guerreira pode ser exercício através do verbo, né, construtor ou destrutor, funciona da mesma maneira. Tá? Tá. Muito bem. Então, assim,
Não, antes do Egito. A tradição de coluna como sustentação, que você falou no início, ela procede integralmente. Se pegar a coluna, então é como se ela fosse a árvore sepidotal, a árvore da vida. Tem os pés assentados na base, ela em si dá o sustentáculo e tem o que vai estar acima dela, que é a cúpula da construção. No caso do ser humano, aí a coluna, ele é uma coluna, ele tem os pés assentados na terra, funciona como o corpo inteiro, como a haste da coluna, e o teto da coluna, que vai estar em contato com a construção, seria a cabeça, seria a mente. Aí o que ele vai ter acima do topo da coluna, aí vai de cada um. Esse princípio de daí considerar o ser humano como coluna, e esse princípio da polaridade de bem e mal, sempre a questão da dualidade, a coluna em si ela representa a dualidade, seria a maneira mais correta de apresentar. Tá. Então ela sempre existiu. Se a gente pegar uma cidade Atlante ou uma cidade na Agartha, então você tem um rei, né, e duas colunas, que são a coluna guerreira e a coluna sacerdotal. Seria um rei Sura, uma coluna Grisvata e uma coluna Barishad. Era antes e é agora. Essa tradição, então, sempre de um ponto central, né, com duas colunas, uma expressando o sol, outra a lua, o bem, outro o mal, não o mal humano, o mal consciente como oposição ao bem para fazer a evolução, ele então vem desde a tradição atlante. Isso passa para a tradição egípcia e as colunas no templo principal, a época em que o Egito ele era contemporâneo da própria Atlântida, elas tinham duas cores, era verde e vermelha. Verde representando Vayu e vermelho representando Tejas, ou Forrati e Kundalini, né? Só que elas não eram nos formatos que a gente conhece hoje, elas eram em formato como se fosse assim, curvo, né? Para representar a ascensão do poder entre a Terra e o céu. Essa tradição, então, Atlante, ela passa para o Egito, e aí todas as iniciações elas tomam por base a questão das duas colunas, e depois essa questão das colunas ela se projeta nas tríades mais para frente. Então, um exemplo, na Fenícia, onde tinha o rei Badesir, Tiro, Sidom, Tiro, Fenícia, onde os fenícios vieram para cá, aquela coisa que a gente já conversou longamente sobre isso, né? Então tinha duas tríades, mas uma que era a tríade dominante era Baal, Astarté e Merkate, né? Baal o pai, Astarté a mãe, Merkate, né? Ou Mekart, depende da grafia, mas Melkart seria o correto. Seria o filho. E então existia um templo principal dedicado ao filho em Tiro, e aí dessa tradição fenícia, pós-atlante, pós-egípcia, então deriva todas as tradições ligadas à questão das colunas. Essa tradição das colunas egípcias e das colunas fenícias, os fenícios eram conhecidos pelos hebreus como sidônios, né? Na Bíblia e em Reis, onde se descreve a construção do Templo de Salomão, então é dito por Salomão para Irã era um rei fenício à época, né? Que dentre eles, né, as pessoas o povo de Salomão, não existia ninguém hábil o suficiente para entalhar a madeira. Então ele precisaria de pessoas de sidônios, né? Os sidônios são os fenícios. Então o templo foi construído pelos fenícios, pelos sidônios, o templo de Salomão. A colina onde foi construído o templo de Salomão é essa que eu contei de início dos dois irmãos. Tá. Então a lenda sobre isso é que ali foi construído. Daí, baseado nessa tradição atlante, egípcia, fenícia, é que então se construiu
o templo básico de Salomão, tendo por ponto principal, em termos de simbologia, as duas colunas, onde o J e o B, o Jaquim e Boaz, né, que eles aí formam uma tríade com o próprio mestre de cada loja, mas isso aí compete à maçonaria, a gente não precisa declinar aqui, não é fórum para isso. Não, mas toda sociedade esotérica ou exotérica, ela tem as suas colunas, né? Isso é particular a todas, né? Mas aí é uma simbologia, porque assim, é como se a coluna, as duas colunas representassem, e do próprio ser humano, né, as duas pernas são duas colunas, né? Ela representasse, em última instância, o bem e o mal, né? Ou o sol e a lua. Só que daí no mundo humano, eles precisam ficar afastados e um não existe sem o outro. Se você tem duas colunas principais de uma construção e você retira uma, qualquer que seja, ela cai. As duas precisam existir. Então as duas colunas, junto com a terceira coisa, é que dão sustentáculo para a própria existência, para a própria coisa humana, né? Aí o que acontece dentro do templo e a forma como vão ser conduzidos os caminhos e quem vai passar pelas colunas, aí é de cada um, é de cada ordem, é de cada processo iniciático. Sim. Mas a tônica de se usar a representação de coluna no processo de iniciação vem dessa dualidade, dessa dicotomia entre bem e mal. A questão aí do nome Jaquim, Boaz, que você citou coluna, isso também tá dito tá na própria Bíblia, né? Onde é descrito a construção do templo de Salomão. Então diz que vai ser feito 2 colunas de bronze, dá as medidas e dá o nome para cada coluna. Só que o J e B, né, ele transcende essa própria simbologia. Isso, maçônica, parece que tem algo mais. Não, se diz que daí o JB adotado pela maçonaria para o nome das colunas teria vindo do mestre maçom que foi morto quando deram fim à ordem dos templários, né? O Jacques de Molay, né? Isso. Só que o nome dele não era Jacques de Molay, né? Era Jacobus ou Jacobus Burgundus de Molay. Então o JB e Jacobus Burgundus, 2 colunas, né? Sim, tá. Só que JB antecede ainda isso, porque tem o próprio João Batista, né? Isso, também já li sobre isso. JB. Então, na época da Revolução Francesa, o Cagliostro, ele se apresentava como JB, como José Bálsamo. Então o JB, ele assim, acompanha toda a tradição da questão de colunas e sempre ligado à questão do bem e mal, né? A coluna branca e a coluna negra, né? O preta, o vermelho e o verde, o certo e errado, sempre esse jogo humano, né? Representando a questão de colunas. Sempre a questão da construção simbólica e construção de templos foi ligado a alguma ordem de iniciação, sempre foi, né? Porque o templo, ele, quando vai ser construído, qualquer que seja ele passa a ser o corpo físico daquilo que ali vai ser engendrado. Sim. Então, você pega um templo grego qualquer, não é? Ou um templo romano, ou uma igreja, qualquer que seja a igreja, e a construção na qual é professado o mistério, ela implica na verbalização, não é? Então você vai ali para professar o teu conhecimento e vai verbalizar. Essa verbalização do conhecimento ligada à emoção ou o que seja, né? Dentro de um determinado local, ela tende a criar o quê? Pela repetição, um egrégora, que é a alma. O templo físico, então, ele sempre é o corpo da alma ali criada por aqueles que ali passaram ou passam, e vale para qualquer um local. Sim. Pode ser egrégora boa ou não, claro. Gênio bom ou não. O gênio é sempre o somatório dos que ali estiveram ou os que ali estão. Então sempre houve uma preocupação muito grande com essa construção do local, né? E isso vem desde a época da Atlântida, quando então existia a maçonaria dos Trachumarutas, 7 cidades, cada cidade com ponto central, 2 colunas,
o ponto central dos colinos são 3 templos, 7 templos, vezes 3, 21, mais o 22º, que era a 8ª cidade, criou a maçonaria dos Trashul-Marutas, origem de todas as ordens secretas, depois reativada por Krishna, e aí isso vem. Então, a construção do templo, ela sempre foi simbólica, precisa, né? E sabendo que eu estava construindo o corpo de uma entidade, de um ente, né, que passaria a ter forma e vida mais à frente. E sempre foi mantido de maneira reservada, né? A parte de construção de coluna, a parte da proporção, depois hoje uma parte esterilizada através dos conhecimentos da sequência Fibonacci, essas coisas, da medida áurea, essas coisas assim, né? E aí então, uma das ordens mais tradicionais em termos de construção era a ordem dos artífices dionisianos ou dionisíacos, da qual fazia parte o próprio Irã, não é? E todos os construtores de Tiro e todos os construtores do Egito, não é? E essa ordem que construiu os templos nessa época e depois todos os templos gregos, Delfos, todos os romanos, ela derivou depois para a ordem dos monges construtores, que construiu todas as catedrais ligadas à tradição secreta do Graal, que hoje existe, que a gente pode ver e que estão espalhadas pelo mundo. E ainda hoje existe uma parte desse conhecimento praticado, né, pelos artífices profissionais, engenharia, arquitetura, e outra parte continua oculta, continua secreta. Em termos de ordens, então são 5 categorias de colunas, ou 5 ordens clássicas, né? Opa, vamos lá. A dórica, a jônica, tudo pré-Grécia. Coríntia. Isso. São 3, né? E eles dizem que se deu a quarta é a toscana e a quinta é chamada compósita, que é uma união da jônica com a dórica, né? São 5 ordens, 5 tipos de coluna, né? 5 tipos de conhecimento, ainda hoje colocado em prática pela arquitetura. Você vai pegar qualquer livro de arquitetura que trate da questão de colunas, ele vai tratar essas 5 ordens. Se a gente verificar, cada uma ordem corresponde a um estágio da humanidade, né? Do ponto de vista oculto, mas é um conhecimento não colocado ainda à disposição. A Grécia, então, ela construiu baseado no conhecimento da ordem da jônica, da dórica e da coríntio, né? E segundo a academia, então o nome da ordem, a ordem surgiu com o povo que dá nome à própria coluna, à própria ordem, mas não, né? Por exemplo, assim, a ordem dórica surgiu em 3.500 a.C. E nessa época ainda não estava os dóricos. Tanto que os dórios eram os pré-helênicos, né? Exatamente, foram os primeiros. Exatamente, mas nessa época ainda não, né? Então é uma tradição muito mais antiga e hoje é representada no que a gente vê em termos de construção. Sem dúvida. Por trás da construção, cada construção deixada por um membro de uma ordem dessa é em si um livro, né? Por exemplo, se você pegar as medidas colocadas para o Templo de Salomão e as proporções usadas para construir a pirâmide, são exatamente as mesmas. Sequência Fibonacci, o número áureo, incrível. A origem do conhecimento é uma só, né? Você pega a parte interna da pirâmide, é a mesma, a parte interna... Tudo incrível. Da esfinge. As catedrais que tem hoje, tudo quanto é lugar, as construções. A própria Mona Lisa é assim também. Pintura. As construções na América do Sul, na América Central, no Egito, na Etiópia, na Europa, na Ásia. Perfeitamente. Então, em termos de representação material, isso é que são as colunas. Se tenta representar no corpo físico que vai agregar a ideia,
né, a base da relação humano-divina, que são as colunas. Tá, vamos falar agora, vamos botar isso aqui no ser humano. Isso, agora a gente ia para a parte 2. Isso, ótimo, Então vamos pode falar, pode falar. Então, todos os avatares aqui, vamos dizer. Que a gente saiba, com a informação que você trouxe, você foi portador, através do Vida Inteligente, quando ele criou uma até confusão aí, porque quando se falou que Jesus tinha um irmão gêmeo, né? O Yoshua Ben Pandira tinha um irmão gêmeo, e podemos considerar que um era, eu não sei se eram duas colunas, porque fica bem claro, porque um era o báculo e outro era a espada, um era o santinho e o outro é que fazia o barraco, né? Chegava lá o templo, os vendilhões do templo e tudo aquilo lá. Vamos começar por aí. Todo o avatar, a Bodhisattva, o Manu, ele tem colunas. Sim, é que há muito, necessariamente. Aqui há muito mistério, né, Grego? Assim, Sim. Alguns fragmentos, as próprias religiões têm mais fragmentos, tipo assim, arrancaram uma meia página e esconderam o dicionário inteiro. Tá. Mas puxa vida. Se fala assim que inclusive Judas fazia parte de uma tríade caótica, né? E quando ele se mata, né? Aí o corpo dele é utilizado por uma nova tríade caótica e ele permaneceu como errante, né? Propagando o mal até os dias atuais, e todos os locais onde já existiu uma tríade do bem e que então foi desocupado, essa tríade caótica, então com duas colunas, vem tentar dar embate. Então ainda hoje se tem um embate de colunas de bem e de mal, como se fosse a coluna branca e negra, mas daí já humanizado, né? Porque as colunas em si, bem e mal, são neutros, né? Sim. A humanização disso é que gera essa confusão. Você citou o Jesus da igreja, né? O Joshua. Isso. Bodhisattva, Avatara, Manu, vem com coluna? Eu sei o que falar, eu só estou tentando ordenar. Sim, o que posso falar. Não, claro. Eu quero saber se nós temos coluna, se eu tenho coluna, se você tem coluna, ou só os especiais têm coluna. Como é que é isso? É isso que eu quero saber. Todos nós. O conceito de coluna seria o conceito de tulco. Aí é que tá. Isso eu queria também, mas eu ia perguntar. Porque assim, então você tem... Não pode ser conceito de tulco. Olha só. 3, 7, tudo bem, o 3 e o 7 tá explicado. Mas vamos tomar um exemplo, Grego. Assim, vamos tomar um exemplo. Então você pega o Jesus da igreja. E aí, obviamente, né? Isso é pacífico, né? Toda vez que um desses de altos tipos se manifesta, obrigatoriamente ele tem que vir com 2 colunas. Então sempre eles são em 3. Tá. Sempre eles são em 3. O que pode acontecer é que o que se transforma em 3, ele em si é dual. Ele é pai e mãe. Tá. Então, agora você imagina assim. Então, vamos supor que o Jesus fosse 1 e mais 2. E mais 2. Né? Isso. E cada um com um trabalho distinto, né? Vamos supor que... Mas o gêmeo não é coluna. Ou é? Não. Não, né? Não, Gêmeo depende do papel que tiver. Perfeitamente, tá. O gêmeo pode vir com uma coluna ou não, ou pode vir dual e depois ter colunas. Ok, tá bom. Depende do papel que tá... É porque falamos do Yoshua, então... Não, vamos falar dele. Então vamos supor assim, que daí então vem e aí é um trabalho para ser feito, um trabalho sacerdotal e um trabalho de guerreiro, né? E então vamos supor que é complexo falar assim, falar o nome, mas então vamos supor que daí o Jesus da igreja ele tivesse então 2 colunas, só que essa coluna dele, pela importância que ele tinha em termos de trabalho, ele em si também tinha 2 colunas. Então você tem e aí você tem 2, que são as 2 colunas, né? Isso. O báculo e a espada. E aí esse báculo em si, ele também tem que se projetar para fazer o trabalho. Então ele vai
ter mais 2 colunas para dar apoio ao trabalho dele. Tá. A mesma coisa, a espada vai ter mais 2 colunas para dar apoio ao trabalho dele. Tá entendido. E aí esse aqui, que já é o segundo nível de coluna, né, ele em si também tem 2, então forma uma pirâmide. Ou uma árvore. Uma árvore, exato. Tá. Esse é o esquema exato como funciona a questão da propagação de colunas, e aí vai desde o mestre até o último discípulo. E aí quando o discípulo vai passar o conteúdo e vai realizar o trabalho, ele vai contar com coluna para realizar o trabalho. Essa coluna se propaga em 2, se propaga em 2, se propaga em 2, e assim indefinidamente. E é isso que acontece em termos de... Tá, vamos dar um exemplo, vamos trazer para mais perto aqui, vamos trazer para cá. Eu, você, Alvin. Eu, você, Alvin. Eu considero que o Alvin continua sendo um papel importantíssimo dentro do Vida Inteligente do que nós estamos fazendo até hoje. Aí o Alvin se manda. Muito sacana, seu Alvin. Não se mandou, né? Não, então, se manda. Então, vamos dizer que fôssemos 3 pilares, tá? Sem nos colocar, todo mundo, ele falou que pilar todo mundo é, então não estamos diferentes de ninguém. Então, vamos deixar claro. Aí ele vai embora. Como é que fica quando um coluna vai embora? Isso que eu quero, essa explicação. Aí vem o professor. Vem o professor lá com o Castanho e com quem mais? O Castanho e o... Tancredo. O Tancredo. Aí o Castanho morre. Como é que fica professor e Tancredo? Assume um outro no lugar. Assume outro no lugar? Ah, mas não necessariamente. Se tinha trabalho a ser desenvolvido, sim. É? Aham. Uai. Tem o principal 2 colunas. Aí uma coluna tomba por qualquer razão da vida. Outra coluna tem que ser colocada no lugar para que o edifício permaneça. Tem 2 colunas. Esse trabalho termina. Essa coluna deixa de existir e as 2 colunas que existiam embaixo, elas passam a ser as principais. Respondido, pronto. Captei, que nem aquele. Então captei, não perfeito. Existe coluna eterna. Não, beleza, tá bem, assim respondeu. É assim que o mestre se propaga. Beleza. É assim que ele se propaga. Né? É como assim, você é filho enquanto teu pai está vivo. Quando teu pai vai descansar, você passa a ser o pai. Isso aí. Quando você vai descansar, teu filho passa a ser o pai. Mesmo que daí, enquanto você esteja vivo, teu filho seja pai, você é o pai do pai. É como era na época da estruturação da sinarquia do Império de Han. Daí você tinha o Paz e Pá, que era o pai dos pais. Taz e Udar, Paz e Pá, era o pai da aldeia. Então tinha todos os pais e um pai. Né? E aí, mesmo havendo pais, né, mesmo havendo colunas, tem uma coluna. Quando essa encerra seu trabalho, cada um passa a ser pai, né? E aí ele assume o papel de coluna, né? E como em vez de ser coluna J e B, ele passa a ser o central, né? Aí dele derivam 2 colunas. Quando termina o tempo dele, esse edifício cessa, aquelas 2 colunas passam a ser 2 pontos centrais e geram 2 colunas. E assim se propaga até os últimos dos seres humanos. Tem muito sentido o que você fala, porque a própria natureza nos dá uns exemplos fantásticos aí, porque tem pedra em cima de pedra que você fala, não é possível, isso aí está se sustentando. Tem até cientista que vem, como é que essa pedra pode estar... Uma pedra gigantesca pode estar em cima de uma pequenininha e sem nada apoiado do lado, que ela está se sustentando, de alguma forma ela está se sustentando. Então, a gente tem visto isso, esse tipo que você acabou de dizer agora, que você perdeu uma coluna aqui, mas outras sustentam aquela estrutura. A minha pergunta é a seguinte, qual é então o peso da coluna? A coluna, ela é um negócio fabuloso ou é uma coisa comum? Ela tem importância ou ela não tem importância? Ou ela é uma coisa do nosso cotidiano que a gente dá muito ênfase a isso? Porque se fala, o jeito que a gente ouve falar de coluna, tanto no que eu tenho acesso a estudo maçônico ou como qualquer outra sociedade, é que colunas são pessoas, é que nem o assessor do Papa,
né? O primeiro, ou então o vice-presidente e o seu assessor de imprensa, de gabinete, chefe de gabinete. Então, sempre é um triunvirato, digamos assim. Então, essa coluna é importante. Qual é o peso da coluna? Qual é Você está entendendo o que eu quero dizer? Perfeitamente. A coluna, ela pode ser a diferença entre o bem e o mal. Se eu tenho um edifício com seres humanos dentro, eu tenho colunas, a cobertura é o bem. Tá. Se eu tenho um edifício, as colunas, elas ruim, é ruim que fala? Não. De ruir. De ruir, ruim. Ruim, né? Então, elas quebram, né? Daí a cobertura que antes fazia bem à humanidade, ela ceifa a vida. Então a ausência prematura de coluna significa o fim da vida do edifício. Tá. É para ver a importância da coluna. Então você tem um mestre revelador. Se você não tem coluna para criar o código de linguagem, a revelação é incompreendida, o resultado não é atingido. Entendi, tá claro. Tem que ter alguém que possa transformar isso aqui em compreensão, né? No caso do Jesus da Igreja que você citou, então ele tinha 2 colunas, né? Pode nominá-las ou não? Não. Não? Mas nós já falamos, eu tenho certeza absoluta que já falamos nos programas, mas de passagem. Não, então eu sei. Cada você sabe. E aí quando uma dessas colunas ela passa pelo processo do Yochanan, que ela é degolada, né, ou decapitada, daí naquele momento todo o trabalho que competia ao Jesus fazer, ele fica prejudicado naquele instante. Então, naquele instante se sabia que não se chegaria a... Né? A importância da coluna é que quando é engendrado um trabalho a ser realizado, cada um tem especificamente a competência para. Uma função, né? E aí, nesse caso, uma coluna ruiu, em tempo de construção do edifício, tudo o resto veio abaixo, andou meio trôpego o trabalho, mesmo tendo sido tomadas várias... Então essa questão da sustentação não é tão verdadeira, não necessariamente acontece, porque se eu tiro uma coluna, se a minha base para baixo for legal, o meu edifício vai se sustentar. Não, você tem que colocar uma outra coluna. Sim. Nesse caso não havia outra coluna. Então tá, aí vai desabar mesmo. Aí não tem jeito. Foi o que aconteceu. Não tem jeito de sustentar, perfeito. Não, foi o que aconteceu, e mesmo tendo sido tomado uma série de ações para tentar contornar, deu no que deu, e aí se cria a própria tradição do Graal, que se projeta nas catedrais e vem através das ordens e tal, e aí culmina esse processo inteiro, né? Aí com a vinda dessa ordem, né, em 1924 para o Brasil, se estabelecendo no ápice da representação das colunas que ligam o humano com o divino, que é o templo com colunas dóricas em São Lourenço, Minas Gerais, que é o templo da sua cidade. Sim. Tá? Há toda uma simbologia ligada à questão das colunas, por assim, no templo maçônico, as 2 colunas, elas estão ligadas ao... Quero que você fale dos tulcos, só para te lembrar, tá? Que eu quero essa comparação aí. Estão ligadas ao o mestre responsável pela coisa em si, pela égora da construção, pelo edifício em si, e aí ele em si... Então, você já viu o triângulo com um olho no meio, sim, né? Sim, claro. Então, veja como é interessante que aí então você tem as colunas no templo, isso qualquer templo, né? Você tem as colunas e você tem o mestre, de onde emana o poder de vida para as colunas. E eles 3 daí estão ligados como um visível ao o Supremo... Seria mais ou menos o olho de Horus? O olho de Horus. O olho de Horus mais ou menos, é o mesmo sentido, não é? O olho de Horus, sim, é uma tradição atlante, né? E aí, o olho de Horus é a tradição que se propagou para os fenícios, se propaga na maçonaria, se propaga na teosofia, se propaga em todas as ordens, e representa o que seria o supremo arquiteto, ou Deus, ou que nome se queira dar, né?
que é o triângulo com o olho no meio, que é manifestado, que é um se manifestando no 3, que é o que a gente é exatamente isso, né? E é isso. E a questão da quadratura no círculo é a mesma coisa. Você tem as colunas sustentando o edifício, elas girando ao círculo, o círculo próprio é manifestado. Sim, você já mostrou isso aqui alguma vez, eu até me lembro, você trouxe a figura, né, para mostrar até aqui. Eu não me lembro, mas mas é exatamente a mesma coisa. Então, é sempre essa conexão entre o humano e o divino simbolizada. Então, na tradição maçônica, se diz que o Irã, o construtor, ele foi morto depois de terminado de construir o templo por 3 seres, né? Eles chamam 3 rufiões, ou 3 seres, 3 pessoas ligadas ao mal, né? É uma simbologia, né? Porque eles é como se fosse o ataque àquele iniciado, ao Yokanã, que daí está manifestando o corpo físico da divindade através da construção do templo. As nidanas se manifestam em 3 ondas, né, mineral, vegetal e animal. Então os 3 que atacaram o adepto, o iniciado, o construtor, representam todos os impulsos minerais, todos os impulsos animais e todos os impulsos vegetais. E isso acontece no ser humano, a mesma coisa. O grande embate, o corpo humano é um templo, né? Você tem as colunas, né, e veja como é interessante, porque nas colunas, né, estão 3 centros infernais que tem que ser dado em embate, né, que é mineral, vegetal e animal. Sim. Né? Então, essas forças que se alojam nas 2 colunas do ser humano é que vão decidir como vai se comportar a parte humana, né, a parte de cúpula, de cobertura desse próprio templo que anda pela face da terra, que é cada um de nós. Né? E aí o que há sob a abóbada do templo é o que tem na alma de cada um, para ver se você vai realmente ligar a coluna com o mestre que tem humano em cada um, com o mestre interior ou o mestre superior em cada um de nós, que seria o equivalente ao triângulo com o olho, né? Que aí é o princípio superior em cada um. A analogia é exatamente a mesma, exatamente a mesma. Com relação à questão tulcoística, exatamente. O tulco é aquela projeção, né? Você se projeta 7 em vezes, 1, 7. Eu tenho em 1, em 2, em 3, em 7 ou em 49, dependendo do trabalho a ser feito. Geralmente para o ser humano, então tem 1 e mais 6 iguais, né? Esses 6, eles vão estar ligados sempre a colunas, obrigatoriamente. Cada um de nós está ligado à coluna. Você foi ou é coluna de alguém. Esse alguém foi ou é... Porque assim, obrigatoriamente, grego, você tem 7 ligado a 1, como se fosse um edifício não com 2, mas com 7 colunas. Esse 1 está ligado a mais 6 colunas. Esses 6 são uma coluna de 1 superior. E aí essa propagação de 7 que se transforma em 1, com mais 6 que se transforma em 1, com mais 6 que se transforma em 1, faz o quê? Que haja uma cadeia serializada que vai desde a primeira manifestação da divindade até o último e mais recente e mais inconsciente ser humano. E daí, se quisermos ir mais adiante ainda, até o último elemental não entrelaçado. Você está falando de tulco, isso aí na ocasião não tinha, eu acho que eu não te perguntei isso faz muitos anos. Quando uma pessoa passa para outro plano, vamos chamar do que seja for, o processo da morte, vamos dizer assim, o que acontece com os tulcos dele? Só para, isso aí eu acho que eu não perguntei na ocasião. Nada? Não, cada um tem seu tempo. Cada um tem seu tempo, não é porque você morreu que algum tulco seu vai morrer junto, os seus tulcos vão morrer junto. Não, e às vezes assim, é sabido na história esotérica, às vezes daí um passa pelo processo da morte e o tulco que seja acima, ele vem da cobertura. Tá. Né? Isso é normal. Normal? Normalíssimo. Normalíssimo. Quer dizer, o fulano vai embora, está casado, tem a sua família, vai embora, o tulco dele pode vir assumir o... perfeitamente. Perfeitamente. Então, aquele negócio que falam sobre entrante, que floreiam de acordo com a crença de cada um, então tem fundamento e muito, né? Claro que sim.
Putz. Criança trocada, o ser trocado. Exatamente. E às vezes sim. O filme K-Pax é fantástico esse filme. Você assistiu? Pô, esse filme todo mundo devia assistir. E às vezes o mistério da troca, ele é sabido por alguns do entorno, ou às vezes por nenhum. Assim, no caso assim, dessa dualidade ou dessa tríplice existência do Jesus da igreja, né, tinha duas colunas dele que sabiam o que acontecia, e a contraparte dele sabia o que acontecia, né, e os outros não sabiam, né, e aí é que não dá para eu sei que é complicado, né? Mas reservadamente uma outra coisa a gente já conversou. Então, assim, a gente pega a história da maneira como chega através das religiões ou a história acadêmica, e aí, mesmo aqueles fragmentos, se a gente fosse assim, falar o que realmente é aquilo, a gente assim, não acredito que é assim, mas é assim. Só me diz uma coisa aqui, só aproveitando o tema, não é Tulku, mas é que Tulku e coluna tem similaridade, ainda bem que você puxou daqui, né? Eu sou um avatar, eu vou ter 6 Tulkus avataras ou não, cada um com a sua tarefa? Nada a ver então, né? Eu acho que nada a ver, cada Tulku tem sua função. O avatar, vejo como é uma coisa muito boa, porque assim, então assim, daí você tem o avatar, né? E aí o avatar, ele tem 2 colunas, então se considera que ele não ele na verdade ele é trigêmeo. Isso. Como se fosse trigêmeo, né? Só que daí cada um dos dois gêmeos tem 2. Isso, tá. Né? Tem 2 colunas, e aí cada um dessas 2 colunas tem 2, e aí começa a árvore. Sim. Mas todos eles têm os seus tulcos? Aí é que pergunta. Não, aí assim, você tem 2 colunas. Sim. E aí dependendo do trabalho, aí então você tem assim, a coluna é na vertical e o tulco é na horizontal. Ok. Isso é importante. Vertical e horizontal. Sim, a coluna é sempre na vertical, sempre na descida. Então um gera 2, gera 2. E aí cada um desses pode ter serializado quanto necessário. Pode ter. Pode. Não necessariamente. Pode, lógico. Pode ter. Tá. Pode ter. Então, assim, isso a gente pode falar porque o próprio professor já comentava em alguns artigos dele de Dharana, e mesmo sendo coisas assim fantásticas, né? Se ele, com a autoridade que tinha, ele julgou por bem escrever até em Dharana, então para o que é público, né? Então o professor, ele tinha 6 tulcos, né? E isso é sabido, né? E além disso daí, ele tinha colunas, né? E as colunas tinham tulcos, sabe? Então é um engendramento, assim, é uma mecânica cósmica, uma mecânica fina, onde daí todos sobem, todos vêm sabendo o que tem que fazer. O que não significa que todo trabalho é levado 100% a efeito, porque claro, senão... depende de N fatores. Porque senão a lagarta já estava na face da Terra. Perfeito. E logo agora, depois da queda Atlântida. Para finalizar, porque nós estamos chegando no limite do permitido de falar. Você vê que é um assunto que não... o assunto é fascinantíssimo, perfeito, né? E interessantíssimo, mas ao mesmo tempo ele é secretíssimo. Secretíssimo. Então se conversa o que é possível. Então vamos né? entrar até onde é possível, e aí mesmo assim a sua resposta eu sei que vai ser limitada. Dentro da SBE, como qualquer outra entidade filosófica, exotérica, existem os rituais, existem as suas yogas, vamos chamar de yoga assim, e outros termos parecidos. E cada pessoa, ou quando se vai fazer esses rituais, existem posições específicas. Essas posições específicas fariam parte desse equilíbrio, digamos assim, seriam as colunas para manter ou para dar equilíbrio e força e harmonia a tudo aquilo que é necessário, ou objetiva o ritual? Muito perfeito sua colocação. É que assim, quando você fazer um ritual, e o ritual, se você tirar
a parte mística, você tirar a ignorância, você tirar o desconhecimento, você tirar a má vontade, você tirar a antipatia, todas essas coisas que permeiam a humanidade, e daí o que disso sobrar, que são humanos verdadeiros, e se você consegue colocar esses humanos verdadeiros em um local, para daí ali trabalhar o som, né? Com conhecimento, o que daí isso sim pode se chamar de ritual, é um momento de união do humano com o divino. Se une o céu e a terra. Se une o céu e a terra de uma maneira inimaginável, né? E se visualizada, fantasticamente bela, né? Nesse momento, nessa assembleia, né, entre deuses e homens, realizada em um corpo físico especialmente construído para tal, que é a figura do templo, né, que é a edificação, que tem esse todo histórico do que ali foi feito. Então cada ser humano tem que funcionar ali como um tulco de uma divindade ou de uma hierarquia ou de um ser, ou como coluna. Então se assume locais específicos. Isso como se fosse uma peça de um objeto. E aí se saúda ou se fala em nome de, porque naquele momento a fronteira entre o humano e o divino não existe. Naquele momento as colunas, né, elas se fundiram com a abóbada do templo. É fantástico. É fantástico. Eu te perguntei propositalmente para você poder compartilhar, que antes do programa começar, antes a gente estar falando aqui com vocês, eu comentei com o Jorge que eu tenho algumas pessoas que têm poderes paranormais desenvolvidos, vamos chamar assim, vai? E relatam que nessas reuniões... Deixa eu só fazer o que eles veem é fantástico. O que eles veem é fantástico. Vão tirar o paranormal. Eu sei que você ia falar isso. Porque o poder é normal. A questão o paranormal é o normal, seria, né? O paranormal que seria o normal. O normal, o paranormal é não ter aquilo que a gente considera como paranormalidade, porque como a gente está hoje na quinta raça-mãe, então a gente já deveria estar com um quinto poder desenvolvido. Você já falou isso diversas vezes. Toda a nossa tônica deveria girar em torno da consciência abstrata, o que nos daria toda a compreensão da permeabilidade, né? Então a gente vive num estado, então, em vez de paranormal, a gente vive num estado subnormal. Agora, essas pessoas que têm o que se considera como paranormalidade, que na verdade é a normalidade para um estado de subnormalidade onde a gente vive, aí então ela consegue ver. Então, o que ele disse aqui há pouco para vocês, essas pessoas relatam para mim, então imagina só, né? Quer dizer, você tem o privilégio, porque eu não vejo, eu sinto, que é a mesma coisa, porque é fantástico. Eu participei já e já sei como é que é. E eu sou muito chatão, sou muito São Tomé, então se eu falo é porque imagina se eu fosse além ainda. Mas é bacana isso, as pessoas verem, porque potencializa a sua fé ou a sua dedicação àquilo que você está fazendo, porque além de você sentir, você está presenciando o que o Jorge acabou de dizer, essa fusão do humano com o divino. Deve ser fantástico, né? Realmente pô. É fantástico. Que é fantástico. Você sente a gente se impressiona, toda vez que a gente sente alguma coisa que nos dá um bem-estar pleno, a gente fica preocupado, não, a gente não vai esquecer daquele momento, porque é uma coisa forte. O único risco que tem, assim, se pode chamar de risco, é que daí é um estado tal de... não dá para definir. Completude. Isso aí. Não dá que aí a vida naquele momento, ela tá por um fio, mas assim, literalmente, porque a vida física, ela passa a não fazer o menor sentido. Por isso que muita gente que tem o Near Death Experience diz que não quer voltar, né? Porque deve ser essa sensação. Não, e isso que dependendo da onde a pessoa vá na experiência, perfeito. Então ela vai ir até onde o mundo dela alcança. Exatamente, claro, imagina. Né? Então. E mesmo assim ainda são experiências, mesmo sendo experiências astrais na maioria, ainda assim são superiores. Prazerosas, porque consegue
colocar a ponta do nariz, os olhos acima dessa convulsão caótica, que é o mundo que a gente vive hoje, ou como o professor fala, esse pandemônio que a gente vive hoje, né? Que é o final do ciclo. Aí você vai e vislumbra aquele seu, o Deobar, o primeiro raio da aurora do novo ciclo. Quando aquele primeiro raio da aurora, do sol, da verdade, vem e encontra a retina, o impacto daquilo no organismo, né, é de abandono total. Com certeza. De abandono total. Assim, é complexo. Você tem que estar preparado. Quando você... Não estou dizendo eu, né? Vamos supor que a pessoa... Não, eu sei. Cada um com sua experiência. Já experienciei isso. Vamos supor que a pessoa consiga ver esse tipo de coisa e vivenciar o visível e invisível, essa divisão e essa misturada entre a arte e superfície e tal. O grande trabalho é encontrar uma razão para continuar vivo todo dia. Porque é uma grande cadeia, é uma grande prisão que nos impede de... Só que, na verdade, é o seguinte, é que daí a vida, ela é o trabalho. Você tem que ficar, porque você tem que ajudar, porque você tem que fazer, porque você tem que propagar. Porque, logicamente, se eu estou lá no campo semeando embaixo do sol do meio-dia, eu sei que na minha casa é tranquilo, porque daí lá eu vou tomar uma água fresquinha, sentar na rede, claro. Ouvir os pássaros, mas só que daí se eu abandonar o campo e for para a rede, nada nasce, né? E eu não sou um descansador, eu sou um semeador. Perfeitamente, é isso aí, matou a pau. Né? Matou a pau. Exatamente, já falamos isso aqui da pessoa querer saber. O eu é todos nós, né? Não estou dizendo eu. Claro, né? claro, mas é bem isso, bem isso. Nós somos semeadores, não tem. A vida, ela é o que ela é. Perfeito. Né? Alguém tem que fazer. E assim, se fosse simples, nós não precisaríamos ter vindo. Não. Nós todos que estamos aqui agora, deixava o mundo nessa bagunça, deixava a humanidade por conta própria, né? Não, novamente, né? O itinerário de Io se moveu, né? A lei veio para a superfície, o Avatar se antropomorfizou, né? A revelação foi dada, a turma toda veio para trabalhar de novo e vamos novamente tentar dar jeito na humanidade, né? Só que com uma diferença, dessa vez nós vamos conseguir. Vamos lá, tô assim espero. Jorge, obrigado. Eu sei que o assunto foi complexo. Porque, assim, foi complexo. A questão é... A gente tem que abordar até... que sirva como um elemento de pesquisa, né? É isso aí. É porque a questão, assim... Eu acho que atingimos o objetivo de dar uma base para o entendimento do que é a questão. Compreender o processo de projeção de colunas, não é? É compreender, assim, o âmago do mistério do trabalho da divindade entre a humanidade. Não, mas isso tem que ser subsídio agora para a gente poder ir adiante. Tem que ser dado aos poucos, até para não ferir ninguém, não desconstruir a crença de ninguém, claro, não desconstruir as religiões de ninguém, porque as próprias religiões vão se desconstruir nesse período que a gente vive. Então, já é um começo. As religiões e as crenças, elas são filhas do próprio momento cíclico. Então, se hoje há religiões caóticas, é porque o momento cíclico está caótico. Se hoje há religiões ou instituições divinas ou propagando a verdade, é porque o momento cíclico permite isso, porque o novo ciclo também já está existindo. Só que a coisa ela tem que ser dada aos poucos, né? Para não dar muito alimento, não deixar ninguém com dor de estômago, né? Senão não magoar ninguém. Nutrir de aquela forma questão que falou do início da fraternidade. Às vezes é muito mais fraterno não falar do que falar desnecessariamente. Matou, isso aí, tem razão. Então é isso aí, Jorge. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Grego. Então tá aí. Para vocês, então, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida.